Após 10 dias de batalha intensa, os Estados Unidos tomaram a colina apenas para abandoná-la dias depois. O tiroteio era tão intenso que um soldado a chamou de o moedor de carne. Neste vídeo, nós vamos contar para você a história da Batalha de Hambúrguer Hill. A Batalha de Hambúrguer Hill continua a dominar a memória de todos os americanos como a batalha mais inútil da Guerra do Vietnã. E se você se interessa pelo tema da Guerra do Vietnã, nós temos alguns vídeos aqui no canal dentro deste tema. Deixo para vocês aqui em cima a história da Guerra do Vietnã, um compilado bem completo sobre este fatídico evento. Deixamos também para você a Batalha de Ia Drang, a famosa batalha do filme Fomos Heróis, e pedimos para você aquela inscrição básica. Clique aqui embaixo, ative as notificações e não perca mais nenhum lançamento de nosso canal. Por quase 11 dias em maio de 1969, as tropas americanas travaram uma batalha mortal pelo controle de uma colina de 915 metros de altura em um vale remoto no Vietnã do Sul. Conhecida como Hambúrguer Hill, a batalha lançou a primeira fase da Operação Apache Snow, um ataque coordenado do Exército dos Estados Unidos e das forças do Vietnã do Sul, também conhecido como o Exército da República do Vietnã, contra unidades do Exército Popular do Vietnã do Norte. O objetivo da operação: eliminar as forças inimigas do Vale Rachau, incluindo um regimento comumente referido como o Orgulho de Ho Chi Minh. Hambúrguer Hill marcou uma virada no envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Depois de quase uma dúzia de ataques mortais, em 20 de maio de 1969, os militares dos Estados Unidos finalmente capturaram a colina 937, conhecida localmente como Dong Ap Bia, ou a Montanha da Besta Agachada. Quando eles o abandonaram poucos dias depois, a controvérsia irrompeu sobre o que muitos viram como uma perda sem sentido de vidas em um debate que continuou por décadas desde então. O morro e a batalha ganharam seu apelido infame graças à intensidade dos combates que ocorreram ali, no que os soldados apelidaram de moedor de carne humana. O sargento James Spears, um jovem de 19 anos que lutou na batalha, perguntou aos repórteres se eles já estiveram dentro de uma máquina de fazer hambúrguer. Disse também que haviam acabado de serem cortados em pedaços por disparos de metralhadoras extremamente precisos. O nome Hambúrguer Hill pegou rapidamente, isso porque muitos jornalistas se aglomeraram na área para noticiar a batalha. O elevado número de baixas foi resultado de uma mudança na estratégia de combate do Vietnã do Norte. Os norte-vietnamitas sabiam que não precisavam vencer a guerra, apenas sobreviver aos Estados Unidos. Isso porque para eles não se tratava de alcançar uma vitória decisiva, mas sim de infligir danos e devastar a situação política e moral nos Estados Unidos. Bob Harkins, que era o comandante da Companhia Alfa do 3º Batalhão do Regimento 187º, disse que os norte-vietnamitas leram os recortes de jornais norte-americanos e viram as manifestações e a impopularidade da guerra naquele local. Sendo assim, o foco dos soldados comunistas era a de infligir grandes baixas para um impacto maior na mídia americana, o que exigiria uma mudança nas táticas dos Estados Unidos, e, em grande medida, foi exatamente o que aconteceu. Localizada na região norte do que era então a República do Vietnã do Sul, Hambúrguer Hill fica a aproximadamente 100 quilômetros ao sul de Can Chan e a pouco mais de 1,5 km da fronteira com o Laos, no Vale de A Chua. Embora a colina em si tivesse pouca importância estratégica, o vale foi palco de ferozes combates durante a Guerra do Vietnã porque era uma rota de abastecimento comum para as tropas do Vietnã do Norte e o material movido ao longo da lendária trilha de Ho Chi Minh, que se estendia do Vietnã do Norte ao Vietnã do Sul, além do Camboja e do Laos. Tanto o vale quanto a colina eram remotos e densamente arborizados,
tornando difícil para os militares dos Estados Unidos realizarem um trabalho de reconhecimento preciso. Em vez disso, foram forçados a confiar em relatórios de patrulhas de combate, junto com informações coletadas de prisioneiros do Exército Popular do Vietnã do Norte, o que os deixou mal informados sobre o tamanho e a localização das forças inimigas nos primeiros dias da batalha. Na verdade, poucos dos soldados que lutaram lá foram informados antes da missão de que tomar a colina era seu objetivo. Quando o 3º Batalhão do Regimento 187 pousou no morro em 10 de maio, o comando militar estimou que atingiriam o cume em questão de horas e, em vez disso, demorou mais de 10 dias em 12 tentativas de ataques completos. O exército dos Estados Unidos lançou mais de 1.088 toneladas de bombas, além de 142 toneladas de napalm, 31 mil tiros de projéteis de 20 milímetros e 513 toneladas de gás lacrimogênio sobre as forças do Vietnã do Norte. O local parecia uma paisagem lunar. Um soldado americano disse que o local parecia muito com os campos de batalha da frente ocidental da Primeira Guerra Mundial, uma devastação absoluta. Apesar da colina 937, na zona rural da província de Tuan Tien Hue, ter pouco valor estratégico e estar fortemente defendida, o alto comando militar dos Estados Unidos ordenou um maciço ataque frontal para conquistar esta região. Por diversos dias, unidades de infantaria americanas se lançaram contra as posições vietnamitas, avançando pouco, é verdade. A batalha se tornou particularmente violenta, com intensos tiroteios e confrontos entre as duas tropas muito obstinadas. Para tentar quebrar o impasse, os americanos lançaram múltiplos ataques aéreos por meio de aviões e helicópteros, ao mesmo tempo que reforçou suas linhas com unidades de paraquedistas. Os comunistas Vietcongs, bem entrincheirados, resistiram bravamente, mas tiveram que ceder. Porém, no processo infligiram pesadas baixas aos americanos e sul-vietnamitas. Além do combate violento, também havia o tempo ruim, a lama e as temperaturas elevadas. Terminada a luta, 72 americanos morreram, alguns inclusive de fogo amigo, e mais de 370 ficaram feridos. As estimativas das perdas norte-vietnamitas variam muito, mas pelo menos 630 foram mortos. As 4 companhias do Regimento 187 que desembarcaram naquele dia sofreram taxas de 50% a 75% de baixas. Mesmo assim, poucos dias depois, em 5 de junho de 69, as forças dos Estados Unidos retiraram-se do morro e os norte-vietnamitas logo o reocuparam. Embora retiradas americanas dessa natureza fossem comuns durante a Guerra do Vietnã, a decisão de abandonar Hamburger Hill pode ter sido influenciada pela Batalha de Can San no início de 1968, um ano antes. Essa batalha levou a um cerco de 77 dias, durante o qual os fuzileiros navais dos Estados Unidos lutaram para manter uma guarnição sob ataque feroz do Vietnã do Norte. Grande parte da controvérsia em torno de Hamburger Hill pode ser atribuída a equívocos sobre os verdadeiros objetivos da missão. A batalha ficou presa na velha terminologia da Segunda Guerra Mundial sobre a captura de terreno. Contudo, no Vietnã, os combates não eram por terreno, mas para destruir uma força inimiga. Em 20 de maio, o dia em que a colina foi capturada, o senador Edward Kennedy, o democrata de Massachusetts, foi ao plenário do Senado e denunciou a batalha. Outros políticos e ativistas se juntaram a um coro de vozes que acreditavam que o sangue americano havia sido derramado desnecessariamente. Isso por si só foi um ponto de virada na guerra. Anteriormente, os críticos se concentraram principalmente na sabedoria geopolítica de lutar nesta guerra ou nas baixas e no custo do engajamento militar. Cada vez mais eles condenavam as baixas civis, também sobre a moralidade da guerra. Agora, as críticas se expandiram para incluir sabedoria tática, julgamento militar e os egos competitivos dos comandantes. Mas o público não estava disposto a absorver as baixas em 1969
com a mesma intensidade do que ocorrera 4 anos antes. Cerca de 30 mil soldados morreram nesse meio tempo e o movimento anti-guerra atingiu seu ponto culminante. Bunker Hill foi um verdadeiro choque para o sistema. Mas enquanto alguns criticaram o que consideraram uma perda de vidas sem sentido, muitos dos que lutaram em Bunker Hill tinham uma opinião diferente. Imediatamente após Bunker Hill, os Estados Unidos mudaram de tática. Apesar dos protestos de alguns líderes militares seniores, o Departamento de Defesa restringiu significativamente o tamanho e o escopo das missões lideradas pelos Estados Unidos. E em 8 de junho, menos de 3 semanas após o fim da batalha, o presidente Richard Nixon anunciou uma nova política, já planejada antes mesmo de Bunker Hill, conhecida como vietnamização. O Exército do Sul vietnamita seria agora então responsável pelas operações de combate e as tropas americanas começariam a se retirar. E isso funcionou até os fins de 1974 e início de 1975, quando os norte-vietnamitas lançaram seu ataque final ao Vietnã do Sul. Na década de 1990, os veteranos de Bunker Hill começaram uma reunião anual em Fort Campbell, no Kentucky, sede da 101ª Divisão Aerotransportada. A cada ano, cerca de 50 a 80 ex-membros do 3º Batalhão do Regimento de Infantaria 187 se reúnem ali. A reunião oferece uma oportunidade de lembrar e homenagear aqueles que morreram na colina 937 e uma oportunidade para aqueles que sobreviveram de transmitir o seu conhecimento para uma nova geração. A Batalha de Bunker Hill continua a dominar a memória americana como a batalha mais inútil da Guerra do Vietnã. Fica aqui o nosso muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.